Olá pessoal, aqui é o Valnei do Valnei Andrade HQ. Hoje iremos falar sobre as histórias das casas de Game of Thrones. Começaremos pelos Tyrell. Os Tyrell traçaram sua linha de descendência pela linhagem feminina até o lendário Garth Greenhand, o primeiro rei da Campina, na Era dos Heróis, indicando sua origem dentre os Ândalos invasores centenas de anos antes. A Casa Tyrell foi fundada por Sir Alliser e serviram como espadas juramentadas para os reis Gardner da Campina. Muitos anos mais tarde, foram servir como de altos guardiões de Jardim de Cima da Casa Gardner, a antiga linhagem dos reis da Campina que periodicamente se casavam com casas menores da Campina, como a própria Casa Tyrell ou Casa Florente. Seguidamente, a derrota e a morte do rei Mernes IX no Campo de Fogo, Lord Harlan Tyrell, hereditariamente auto-administrador da Campina, rendeu Jardim de Cima e recebeu o castelo. Juntamente com o domínio da Campina por Aegon o Conquistador, como protetores do Sul, eles frequentemente se metiam em batalhas com os Dorneses, que permaneciam independentes. Quando Daeron I, o jovem dragão, iniciou a conquista de Dorne, o Senhor de Jardim de Cima comandou um exército que invadiu pelo Passo do Príncipe. Após a vitória inicial, Daeron apontou Lord Tyrell como governante de Dorne. Lord Tyrell apreciou as mulheres dornesas e uma noite ele puxou a corda que funcionava como sinal para a vinda de uma rameira para sua cama, e uma centena de escorpiões caíram do capitel de sua cama. Sua morte iniciou novas revoltas e a conquista foi desfeita numa quinzena. Durante a Guerra do Usurpador, a Casa Tyrell permaneceu leal ao rei Aerys II Targaryen. As forças de Lord Mace Tyrell conquistaram uma vitória contra Robert Baratheon na Batalha de Valfreixon, impondo ao futuro rei sua única derrota na guerra ao custo da vida de Sir Quentyn Tyrell. Mace costuma tomar o crédito pelo sucesso, mas foi a vanguarda sob comando de Lord Randyll Tarly que pôs Robert em fuga. Mace então se ocupou em cercar o irmão de Robert, Stannis, em Ponta Tempestade, mas dobrou os joelhos depois que os Targaryen fossem quase exterminados no saque do Porto Real. Robert Baratheon, rei pela conquista, os perdoou e os aceitou como vassalos juramentados. Casa Greyjoy. A casa descende do Rei Cinzento, uma figura lendária da Era dos Heróis. Os Greyjoy se tornaram senhores supremos das Ilhas de Ferro durante a conquista da Casa Targaryen. Após o rei Aegon I extinguir a Casa Rohirrim na grande queima de Harrenhal, ele permitiu aos homens de ferro escolherem quem teria primazia sobre eles. Escolheram Victor Greyjoy e sua linhagem. Os Greyjoys têm governado desde então, do formidável castelo Pyke. Os homens de ferro, entretanto, perderam as terras pluviais, que foram cedidas a Edmund Tully e seus descendentes. Assim, relegados à sua triste terra natal e constrangidos pela paz do rei, os Greyjoy se mantiveram afastados das outras grandes casas, raramente tomando parte dos eventos no continente, a qual chamam as Terras Verdes. Em vários momentos, eles tentaram retornar às suas práticas ancestrais de invadir as costas ocidentais
como no governo de Lord Dagon Greyjoy. 6 anos após se manter distante durante a rebelião de Robert, Lord Balon Greyjoy liderou sua própria rebelião contra o Trono de Ferro, declarando a si mesmo rei das Ilhas de Ferro. Ele foi derrotado, sua frota queimada e seus 2 filhos mais velhos, Roderick e Maron, foram mortos durante a guerra. Seu último filho, Tyrion, foi dado como refém e protegido a Lord Ned Stark, e é obrigado a jurar novamente fidelidade à Casa Baratheon de Porto Real. Durante sua revolta, os Greyjoy se mantiveram tão isolados como sempre. Com Tyrion nas Terras Verdes, Lord Balon assumiu sua filha Asha como sua herdeira. Balon exilou seu irmão Euron quando este estrupou a esposa de Rocha de seu irmão Victarion, senhor capitão da Frota de Ferro. Victarion foi forçado a matar sua irmã para manter a sua honra. Desde então, Euron navegou mundo afora a bordo do Silêncio, matando e pilhando, não podendo retornar às ilhas enquanto Balon continua vivo. Outro irmão, Aeron Cabelo Molhado, foi mudado pela experiência de afogamento no mar durante a Batalha de Ilha Bela e se tornou sacerdote deus afogado. Casa Baratheon é a mais nova das casas principais originais, tendo sua descendência desde Orys Baratheon, um dos generais mais importantes de Aegon I, e rumores diziam que fosse seu irmão bastardo, pela linha feminina. Os Baratheons descendem dos reis da Tempestade, pois Orion matou Argilac, Durandon o Arrogante, o último dos reis da Tempestade, e casou com sua filha Argela. Orys adotou o símbolo e o lema da linha ancestral de sua esposa. A linhagem dos reis da Tempestade data de antes da Era dos Heróis, quando seu reino foi fundado pelo rei Duran, desgostoso divino, um herói lendário. Durante a rebelião Blackfyre, os Baratheons permaneceram leais à dinastia Targaryen, proporcionando grande parte da força comandada pelo príncipe Baelor Quebra-Lanças, na decisiva Batalha do Campo do Capim Vermelho. Princesa Rhaelle Targaryen, filha de Aegon V, casou-se com Baratheon e assim nasceu Lord Steffon Baratheon, continuando os laços estreitos entre o dragão e o veado. A rebelião que usurpou os Targaryen do Trono de Ferro, no entanto, foi iniciada em nome do filho de Steffon, Lord Robert Baratheon, e seu irmão de criação, Ed Stark. Os Baratheons e seus vassalos foram fundamentais para o conflito, junto com a casa Arya, Stark e Tully, e eventualmente a casa Lannister. A Batalha de Solar-Ristival e o cerco de Ponta Tempestade foram os principais eventos nas Terras da Tempestade. Após a guerra, a casa gerou 2 ramos menores, um sentado no trono de ferro sob o rei Robert e o outro na Ilha de Pedra do Dragão, encabeçada por Lord Stannis. Durante a rebelião Greyjoy contra o governo de Robert, a frota combinada dos Baratheon derrotou a frota de ferro na Batalha da Ilha Bela, comandada pelo mestre dos navios Stannis. Ele depois subjugou Grandwick em nome de seu irmão, supostamente comandando exércitos dos senhores da tempestade para fazê-lo. A casa Targaryen era uma das 40 famílias
os chamados Senhores de Dragões, da cidade franca de Valíria, um grande império que dominou a maior parte do continente oriental. Porém, os Targaryen não eram uma das famílias mais poderosas, sendo que a supremacia do império era disputada entre dois outros clãs mais importantes. Antes da perdição de Valíria, Daenerys, a Sonhadora, previu a cataclisma que se seguiria. Seu pai, Aenar, deu ouvidos à filha e se mudou com a família para o posto mais ocidental da cidade franca, a ilha Fortaleza de Pedra do Dragão. Para os outros nobres valerianos, isso foi visto como fraqueza. 12 anos depois que os Targaryen havia se instalado em Pedra do Dragão, ocorreu a perdição, o que levou à destruição de Valíria e o colapso do Império. Os Targaryen foram os únicos senhores de dragões que sobreviveram. Aenar havia levado os 5 dragões da família para a ilha, mas 4 morreram em circunstâncias desconhecidas, deixando apenas Balerion. No entanto, 2 ovos foram chocados, originando Vhagar e Merash. Durante o século de sangue, período de caos e guerras que assolou as regiões que antes eram dominadas pela Cidade Franca, havia pressões para que os Targaryen se unissem a Volantis, a mais antiga das colônias valerianas, que tentava reconstruir o Império. Frustrando as expectativas dos volantinos, os Targaryens permaneceram em Pedra do Dragão, conservando suas forças. Já muito tempo depois, quando Volantis tentava conquistar Tyrion, o jovem Aegon, o Conquistador, voou de Pedra do Dragão em Balerios para esmagar os volantinos, ao invés de se voltar para Essos. Aegon demonstrou maior interesse por Westeros, continente que ele estava determinado a se tornar o governante. 100 anos após a perdição, Aegon e suas 2 irmãs, esposa, Rhaenys e Visenya, seus dragões e um pequeno exército desembarcaram na Baía de Água Negra, ponto de onde travaram a Guerra da Conquista, unificando 6 dos 7 reinos e criando uma dinastia que duraria quase 300 anos. Após as vitórias no campo de batalha, o Alto Septão ungiu Aegon como rei com seus 7 olhos em Vila Velha, legitimando-o como o monarca absoluto. A área onde Aegon desembarcou tornou-se o local da nova capital, Porto Real. Pedra do Dragão tornou-se a sede do herdeiro do trono. A região em torno ficou conhecida como Terras da Coroa e casas como Darklin, os Velaryons e os Rosby passaram a ser vassalos diretos dos Targaryen. Sua maior casa aliada foi a Casa Baratheon, originada do irmão bastardo de Aegon, Orys Baratheon, que se tornou suzerano das Terras da Tempestade. Apenas Dorne permaneceu independente, mesmo depois dos dragões de Aegon terem queimado boa parte de seus país durante a Primeira Guerra Dornesa.